São infinitas as alternativas de como dizer e como escrever a mesma mensagem. Vamos hoje pensar alguns conceitos fundamentais: linguagens, linguagem verbal e não verbal, língua, signo, significado e significante. Nas palavras de Marcos Baino, linguagem é todo e qualquer sistema de signos empregados pelos seres humanos na produção de sentido, isto é, para expressar sua faculdade de representação da experiência e do conhecimento. Central aqui nesse conceito é a palavra representação. O que é representar algo? A palavra em si nos dá as pistas necessárias, ou pelo menos algumas delas. Vamos ver aqui, ó. Representar. É tornar presente, trazer ao presente aquilo que não está presente. Por isso podemos conversar sobre o que aconteceu ontem, sobre pessoas que não estão entre nós, fofocar sobre quem não está participando da conversa. Nesse caso, queremos realmente que o assunto não esteja presente, não é verdade? Mas a língua de alguma forma chama aquilo que estamos representando. Aí reside a potência e a magia dos signos. Eu posso dizer agora, não pense em um Fusca azul, e no entanto todos terão imaginado, agora mesmo, esse Fusca azul. O signo é isso. Ele cria mentalmente em nós aquilo que ele não é. Ele apenas representa, seja através de palavras, gestos e imagens. É exatamente por isso, por essa pluralidade de possibilidades de manifestação do signo, que nós podemos falar em linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal está aí, o verbo, a palavra, seja ela falada ou escrita, é a linguagem verbal. E a linguagem não verbal é tudo mais, gestos, o nosso tom de voz faz parte da linguagem não verbal, ícones, símbolos, placas de trânsito, tudo faz parte desse outro grande campo da linguagem. A diferença então entre o verbal e o não verbal é muito simples, vista desse modo, mas a gente pode complicar um pouco se eu der ao gesto o valor de uma palavra, como no caso da Libras. Se essas duas mãos aqui juntas estiverem no contexto de uma conversa em Libras, ela já vai se tornar uma linguagem verbal também, porque o gesto vai ter valor de palavra. Essa questão é bem útil para entendermos outra diferença terminológica, a diferença entre linguagem e língua. Vejamos aqui. Se a linguagem verbal é quando nos utilizamos de um código linguístico compartilhado por uma comunidade de usuários, nós podemos então dizer que a linguagem verbal é uma língua. A linguagem verbal é língua. Aqui, língua inglesa. Tudo mais, língua portuguesa. Ambas podem se manifestar na escrita, na fala e também como gesto. Aí já não é a língua portuguesa nem a língua inglesa, mas a língua de sinais, Libras. E é por isso que não se pode falar em linguagem de sinais. Percebam que há uma diferença de status. Então, uma língua ela tem um status, já a linguagem é tudo o mais. Libras é então uma língua de sinais e não uma linguagem, porque nela os gestos têm valor de palavra. Então tudo mais é não verbal. Quando empregamos signos não linguísticos, gestos não codificados, cores, sons, bandeiras, etc. Essa ampla gama de possibilidades de representação e expressão nos permite falar, então, em linguagem corporal, linguagem da dança, linguagem da pintura, da arquitetura, da fotografia, etc. Nós temos, por exemplo, sobre a linguagem corporal, um livro interessantíssimo que chama O Corpo Fala, que tenta então definir alguns desses signos do corpo, né? Estar de braços cruzados seria um desinteresse na conversa, etc, etc. Mas nós estamos aqui no campo da linguagem e não da língua. É claro que essas linguagens se misturam e cada vez mais nos nossos tempos digitais
em que lemos sempre um texto acompanhado de imagens e se junta, sobretudo, na língua falada, claro, né? Nós sempre falamos utilizando também de linguagens não verbais, gestos, entonações. Então, nós precisamos agora passar para um entendimento melhor do que é o signo a partir do linguista Saussure. Essa separação entre significante e significado é proposta por Ferdinand de Saussure no início do século XX, no famoso curso de Linguística Geral. E essa distinção, podemos dizer, que funda a linguística moderna. Significante como uma imagem acústica. Aqui nós temos a transcrição fonética de casa, aqui a palavra grafada em língua portuguesa, casa, e aqui o significado, a representação mental que eu atribuo a essa imagem auditiva. Então aqui o signo está situado no campo do psíquico, a relação entre uma imagem acústica e uma representação mental, um conceito. Aqui a gente pensa um conceito de casa, colocando uma casa simples. Mas é aí que a coisa começa a complicar se nós começamos a pensar em casas reais. Nós começamos a ir além da teoria de Saussure, quando pensamos aí então que o significado não é homogêneo. Por quê? Cada falante e cada ouvinte terá a sua própria ideia de casa relacionada à sua experiência. Uma criança que sempre morou em apartamentos, seja aqui no edifício alto, seja aqui num edifício menor, ela terá uma ideia de casa completamente diferente daquela criança que sempre morou em uma casa de bairro, em uma cidade grande. E podemos continuar tornando mais complexa essa relação e o signo vai deslizando cada vez mais se pensarmos numa criança, então, que sempre morou numa casa, numa zona rural. O significado que elas atribuem a esse significante, casa, não é homogêneo, não é o mesmo, como pensaria a linguística estrutural. E nós podemos ir ainda mais longe, pensando nas condições sociais do nosso país, o que significa casa para uma pessoa em situação de rua. Será que ali, nessa tirinha do Rafael, existe alguma representação mental construída para o significante casa? Ou esse personagem apenas desenhou um significante não verbal aí no muro, sobre o local onde ele dorme, para atender a uma ordem verbal, que por sua vez não pensou, não refletiu sobre a falta de significado que esse significante faria para algumas pessoas. Nós vamos trabalhar mais na interpretação dessa tirinha em nossa atividade de aprendizagem. Aqui ela deve servir para pensarmos como os conceitos vão se tornando complexos, extremamente complexos, quando nós os colocamos em contato direto com a realidade sociocultural, econômica, heterogênea. Mas vamos então continuar um pouco na teoria de Saussure para pensarmos o circuito da fala e essa relação significado-significante. Nós temos um emissor A que possui uma mensagem para o receptor B. Da sua mente, aqui a parte psíquica, o emissor A coloca em funcionamento o signo que quer transmitir. O signo que se divide, que se desdobra em significado e significante. Consequentemente, ele ativa a voz que transforma esse signo em ondas sonoras, rumo à escuta do receptor B. A audição do interlocutor. Este receptor B, o nosso ouvinte, recebe o significante e reconstrói o significado que o emissor tentou transmitir. Então aí nós temos a mudança do foco, porque a partir do seu entendimento da mensagem, o ouvinte vai emitir a sua resposta, retraçando esse mesmo caminho que vai do psíquico, significante, significado, ao fisiológico,
voz, escuta, passando pelo meio físico, que são as ondas sonoras. Cada um vai receber esse significante de uma forma. E é exatamente essa reflexão que eu queria deixar. Tomemos esse cuidado de quando emitirmos os nossos significantes, quando nos expressarmos. É preciso entender que o significado será construído pelo receptor da mensagem, que tem outra experiência e outro ponto de vista. O falante não constrói sozinho o significado e o lança no mundo perfeito tal como o pensou. Ele depende do outro para construir o significado e o sentido. A pergunta que deve ser feita não é: você está me entendendo? E sim, será que estou sendo compreensível? Na próxima aula, vamos tentar esclarecer melhor esse processo de comunicação, inserindo outros elementos a partir da teoria das funções da linguagem. Até a próxima!